pessoal. Hoje a nossa conversa, eu diria que mais do que uma trajetória profissional, ela traz também o humano, ela traz a missão, ela traz a vocação. Porque há pessoas que contam a história de uma empresa, outras são parte dela. O nosso convidado de hoje, ele tem na Sicoob Creditril 35 anos de entrega, de dedicação, de aprendizado e eu diria também de compartilhar o conhecimento. Ele também ensina. E é uma das máximas de Cora Coralina, né, uma escritora, esse compartilhar o conhecimento. E ele está nessa cooperativa desde que ela era apenas uma porta. E essa porta foi aberta para ele e ele hoje conta pra gente tudo que faz parte deste universo da Sicoob Creditril. Eu estou falando de Roldão Alves Ferreira Filho, presidente da Sicoob Creditril. E assim, para mim, eu estou arrepiando, você acredita? Porque assim, é um acumular de vivências, de experiências, e nada como a gente ter escuta para isso, né, Roldão? Muito Sim, obrigada, viu, por me obrigado eu, permitir Mônica. contar a sua história. Então, né, a Creditril, como que ela nasceu, vamos dizer assim, ela foi constituída, na verdade, em 1989, né, por 21 pessoas agropecuaristas, né, se reuniram e falaram: "Vamos criar um banco? Vamos", né, porque já existia algumas, né, cooperativas, que a cooperativa mesmo ela tem 100 anos, né, de existência, as cooperativas de crédito, Isso. né. Então eles resolveram e constituíram a Creditril, na época era só Creditril, né, Cooperativa de Crédito Produtores Rurais do Triângulo Limitada, Aham. né. Então juntaram esses 21 agropecuaristas, né, e constituíram. Só que logo em seguida, logo após a sua constituição, teve o problema do fechamento do banco BNCC, que era o Banco Nacional de Crédito Cooperativo que existia na época, né. Então ela ficou paralisada a abertura dela até janeiro de 92. Uhum. Então dia 20 de janeiro de 92, aí sim ela abriu as portas para a comunidade uberlandense, né. Na época, a cooperativa ela era somente de produtores rurais, né, então para se tornar associado dela, tinha que ser produtor rural. E aí você entrou por essa porta, né. Ela era S pequenininha, né, Roldão. E como é que foi o Sim. seu primeiro dia? Como foi chegar? Olha, foi muito emocionante. Na época era um cômodozinho muito pequeno, né, que ela abriu, era praticamente um cômodo só, tinha um caixa e tinha duas pessoas, que eram um gerente e eu fui convidado pelo gerente, né, para fazer parte, porque eu já tinha uma certa experiência de financeira, né. Porque, na verdade, eu comecei minha carreira financeira com 15 anos de idade. 15 anos, Roldão. Eu comecei no Bradesco, né, com 15 anos de idade. Trabalhei por 12 anos lá no Bradesco. Na época, eu entrei como office boy, né, que era na época a gente chamava de contínuo. E quando eu saí, eu já era gerente também, né. Então, eu conquistei essa carreira no Bradesco com 12 anos. E depois eu fui para o Banco Bandeirantes, trabalhei por 2 anos, e aí surgiu a cooperativa, e eu fui convidado para atuar nela também, né, na qual estou até hoje, né. Então, é uma história ali de 35 anos, né, Roldão. E aí eu imagino, você com toda a experiência que você adquiriu de forma tão precoce, né, tão novo ali, Sim, chegando como gerente de uma cooperativa, quando você entrou porque a vida é feita de sensações também, né. A gente vai carregando essas memórias, não é, Roldão? sim. Você se lembra, assim, quando você entrou, um cheiro, alguma marca que ficou no seu primeiro Mônica, dia? como se fosse hoje, a gente fecha os olhos e enxerga a cooperativa, né, e eu sempre acreditei nela, né, porque quando ela nasceu, assim, algumas pessoas falaram: "Ah, talvez não vai virar não", e tal, né. Mas assim, eu tinha certeza, né, certeza que a cooperativa ia crescer. Ela começou com seus 21 associados como cliente,
No primeiro ano, a gente já fechou com 200 associados, né, e de lá para cá foi só sucesso Só e sucesso, né. crescimento, né. E você começou como gerente na Eu cooperativa? comecei como o contador da cooperativa e o caixa, fazia tudo, Aham. né. Mas aí depois em 97 eu assumi a gerência geral da cooperativa. Foi um desafio e tanto. Isso deu um frio no estômago? Dá, sempre dá, né. Por mais conhecimento que a gente tenha, mas, sempre dá aquele friozinho, né. Agora assim, o mais importante de tudo, Mônica, é assim, é que eu não era até então eu não conhecia como era a cooperativa. A gente via cooperativa de produção, né, e tudo, mas a cooperativa de crédito eu não sabia, porque na verdade o cliente que a gente chama de cooperado, aquilo ali é dele, né. Quando ele entra para a cooperativa, ele passa a ser sócio da cooperativa, então aquilo é praticamente dele. Então a gente enxerga os nossos cooperados como uma família, e é uma família, né, não só enxerga, como sim é uma família. Então a cooperativa é uma coisa, assim, muito bonita, É como se sabe. fosse a cozinha de casa, a gente Como chega, se senta, fosse a toma um cozinha de cafezinho casa. e traz as angústias, traz as Sim, perspectivas, os sonhos, não é, exatamente, porque você lida exato. com isso diariamente, não é? Sim, a gente dá conselho, né, orienta em todos os sentidos, não é só dinheiro não, quando fala em banco só se fala em dinheiro, não é, Não, não. né. O cooperado ele gosta muito de ir na cooperativa, nem que for para tomar um café e ver a gente, falar um oi, né. E além e você tem também ali, porque como você disse, começou com os produtores, né, Sim, era ali a porta de entrada para eles ali, para que eles pudessem cuidar da vida financeira, dos investimentos e tudo. E depois isso se abriu para outras pessoas. sim, Como é que aí foi isso, Roldão? o seguinte, como assim as cooperativas começaram a crescer muito, e na época, quem prestava serviço financeiro para as cooperativas de crédito era o Banco do Brasil. Tá. O Banco do Brasil é o que fazia a compensação dos cheques da cooperativa, porque ela não tinha número de compensação, né. E aí foi passando o tempo e foi ficando um pouco inviável o custo financeiro que o Banco do Brasil cobrava das cooperativas para poder fazer esse serviço, fazer a compensação dos cheques da cooperativa. Foi quando surgiu a ideia, foi até numa reunião que aconteceu em Uberaba, tinha umas lideranças cooperativistas lá, e na época eles o Fernando Henrique, que era o presidente do Brasil na época, né, e nessa reunião estava esses líderes cooperativistas e perguntou, né, por que que não autorizavam um banco cooperativo novamente, que precisava para fazer esse serviço. Como o BNCC não existia mais, né, então, eh, o presidente na época falou: "Olha, desde que vocês atendam os requisitos do Banco Central, né, os números mínimos que o Banco Central exige para uma constituição de uma instituição financeira, eu autorizo, sem problema". Então, na época, se procurou o Banco Central para poder constituir o banco e precisava de um valor muito grande de capital para poder constituir o banco. E só uma cooperativa sozinha, ela não tinha todo esse recurso para poder constituir um banco só para ela. Foi aonde surgiu a ideia de unir a união, né, que a cooperativa hoje é nada mais que a união, A união, é né. a união de pessoas, né. Então uniu-se as cooperativas de crédito do Brasil inteiro e cada uma fez um aporte e assim criou o Banco Cooperativo do Brasil, que era o Bancob. Ah, sim, eu me Então ele foi lembro. constituído através disso. E aí de lá para cá, eh, as cooperativas mudou, porque ela começou a ter mais condições de oferecer mais serviços para os cooperados, né. Que Não tipo só de a serviços, compensação. assim, para Aí que as pessoas vieram possam vieram conhecer? repasses do Banco BNDES, vieram cartão de crédito, entendeu, vieram cobranças de boleto, né, e aí hoje tem toda a gama de serviço que um banco presta, né, um banco particular presta, nós também prestamos. Então a gente hoje tem todos os serviços que uma instituição financeira disponibiliza para as Disponibiliza, né. pessoas, né.
Eu estou conversando com o Rodão Alves Ferreira Filho, ele é presidente da Sicoob Creditrio, está falando para a gente muito para que você conheça o que é uma cooperativa, a força dessa marca e tudo que foi possível construir até agora com o conhecimento do Roldão. Claro que ele não fez tudo isso sozinha, porque Não, uma empresa cresce, mas as pessoas também. E é sobre isso que eu quero conversar com ele nesse momento da nossa conversa. E tudo que você está me falando lembra muito assim, semear, cultivar, sim, abastecer. Vamos tomar uma aguinha? Para a vamos. gente poder continuar essa conversa tão boa que vai inspirar você que está nos acompanhando também nesse podcast. E porque eu acho que hoje, né, o Roldão, assim, antes da gente falar das pessoas, de quem veio com você, como é lidar com tudo isso, a vida é feita de conexões, não é? Sim, Eu acho que ali no Cicobi, a oportunidade que eu tenho de conhecer, há muitas conexões, não é? com certeza. E aí eu fico pensando assim, quem mudou mais? A cooperativa ou o Roldão? E você imaginava ficar, quando você entrou, quando você foi contratado, você imaginava ficar tanto tempo assim? Olha, Mônica, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né, mas uma coisa você pode ter certeza, eu me dediquei de corpo e alma Eu para tenho estar lá certeza. até hoje, entendeu. Então, assim, a gente tem que ter a paciência, o esperar, né, que as coisas acontecem, né. Então e você dedica de si, eu me dei tudo de mim para a cooperativa, para que ela chegasse onde ela está hoje, né. E seus olhos brilham, sabia? Sim, com certeza. E a sua família veio junto, Sim, lógico, te com o apoio da minha apoiando. esposa, dos meus filhos, né, assim, é onde a gente está, onde a gente chegou hoje, né, que é conquistar o grau máximo dentro da cooperativa, que é a presidência, né. E eu acredito que entre o nascer e o pôr do sol, é claro que vêm as alegrias, vêm os desafios, mas também vêm as dificuldades. Sim, E eu acredito que você teve que lidar junto com a equipe que estava com você. Como é que foi lidar? Você falou de paciência, de sabedoria, você se agarrava a isso quando via uma dificuldade, você falava: e agora?". então, a cooperativa quando ela começa a crescer, né, foi o crescimento, a gente começou só com uma agência só, aí abrimos um PA, que a gente chama de posto de atendimento em Tupaciguara, foi a nossa segunda agência, né. E a gente vem crescendo, começa a contratar mais pessoas, você começa a ter mais funcionários, né. E logo em seguida abrimos mais um PA, né, em Uberlândia. E depois conseguimos abrir mais o posto de atendimento do Prata, né. Então assim, e os problemas vêm junto, né. Vem o crescimento, tem seu preço, né. Hoje a cooperativa, nós somos em 10 agências, né, nós temos 8 agências em Uberlândia, agências lindas, maravilhosas, nossos prédios são todos próprios, né, e temos a agência em Prata, na cidade de Prata, e a agência na cidade de Tupaciguara, né. E hoje nada mais, nós somos 130 colaboradores, É muita né, então gente, né, assim, problema tem todo dia, né, todo e dia. fora assim, hoje nós somos 22.000 associados. A Cicobi Credit Trio hoje ela tem 22.000 associados. Quando você olha para trás, você imaginava isso? Não, não imaginava que ia chegar onde chegou, entendeu. Mas hoje eu enxergo que o sistema cooperativo financeiro, não só financeiro como de produção também, eu enxergo hoje como o futuro do mundo, viu, Mônica. A cooperativa, né. O sistema, cooperativista, gente, é muito lindo, só quem participa é que sabe, entendeu. O tanto que é bom você ter uma instituição cooperativa financeira, pra te atender, né, porque o nosso atendimento, ele não é só, vamos dizer assim, é atendido com carinho, sabe, os cooperados são atendidos pelos funcionários com aquele amor, aquele carinho, que sabe, assim, então eles amam, sabe, então é igual eu te falo, é como se fosse pai e filho. É uma questão de confiança, não é, Sim, Roldão? Eu estive lá na agência da Cicobi Creditrio, e lá existe um cantinho, quando você entra na agência, eu vou trazer isso para nossa conversa, porque eu acho que é importante, nós estamos precisando resgatar a simplicidade, e eu acredito que
a agência ali da Sicoob Creditril, ela faz isso muito bem. Existe um cantinho com xícaras, com copos, e existem garrafas lá, para quem chega possa respirar, tomar um cafezinho, tem com ou sem açúcar, tem o leite queimado que eu achei algo assim que é tão É marca registrada da Creditril. então, eu queria que você contasse um pouquinho Então, isso disso. aí, por que a gente faz isso? Não só lá na matriz onde você esteve, É, mas em todas as agências nossas tem esse cantinho lá, entendeu? Por quê? Para que gente, o cooperado ele tem que se sentir é a casa dele, entendeu? Então você ofertar para ele um leite queimado, um café, é o mínimo que a gente poderia e isso aí traz porque a cooperativa ela quer o associado dentro da cooperativa. Tá? É um pouco diferente de instituição financeira que hoje eles falam, eles não querem mais o cliente na agência, eles querem o cliente fora da agência. E nós somos totalmente o inverso. Nós queremos o nosso cooperado lá dentro, sentado na mesa, conversando com a gente. Não só tem o cantinho do café, como tem o cantinho deles sentarem, bater papo entre eles, entendeu? Nós temos cooperado lá que vai todo dia lá. Não para fazer serviço não, ele vai todo dia só para bater papo. para Isso. conversar. Às vezes a gente brinca lá, fala: "Nossa, você já está até registrado aqui". Cadê o crachá, né, É, falta o Rodolfo? crachá, né. Então, assim, é muito bacana, sabe, Mônica, é muito sabe, as pessoas se ela realmente conhecesse como funciona uma cooperativa. Você tocou num ponto básico agora para mim. Para quem está assim: "Gente, mas como é que é esse sistema que o Rodão falou? Eu quero conhecer mais do que é esse sistema de cooperativismo". Explica para gente, Rodão. O É igual eu te que é? falei, o cooperativismo é a união, né, das pessoas para conseguir tudo de melhor para eles. Então tudo que a gente faz, o cooperativismo faz, é para beneficiar a pessoa, você está entendendo? Porque a cooperativa ela trabalha o quê? Procura trabalhar com taxas menores, trabalha sem tarifas, você está entendendo? E a conquista, tudo que ela se conquista, por exemplo, convênios que ela consegue fechar, nós temos um exemplo nosso que é um convênio com a Unimed. Hã, Entendeu? Quando a gente constituiu esse convênio, a Unimed fez um preço bem diferenciado e a gente passa isso para os nossos associados, entendeu? Tudo que a gente consegue de melhor, a gente passa para o cooperado, né? Convênios com faculdades, né? Então, o cooperativismo nada mais é isso, você ter na união, você consegue beneficiar todos, né? E oferece para todos. Então, como eu te falo, hoje a gente presta todos os serviços financeiros para os associados de uma forma diferenciada, entendeu? Então, é isso é que é o cooperativismo, é a união de pessoas, né? A união de pessoas é aquele ditado que faz a força, é, não é? é. Quando a gente pensa em uma instituição, a gente pensa em número, e você está trazendo esse diferencial da Cicobi Creditril, né, que Então, vocês pensam nas pessoas, tanto nos colaboradores quanto quem chega para poder deixar o dinheirinho ali. sim, Essa é a grande diferença. essa é a grande diferença do cooperativismo. A gente tenta beneficiar o cooperado o máximo possível, né? Então, só para você ter uma noção como que funciona mais ou menos os resultados da cooperativa. Quando a gente fecha o ano, o balanço, né, do anual, todo aquele volume que a cooperativa sobrou, né, seria, vamos dizer, fala lucro, né, o lucro Isso. dela, tudo isso volta para o cooperado. A cooperativa devolve tudo para ele, em formas de cota capital, né, de acordo com a movimentação financeira de cada um. Então, a cooperativa, ela não tudo que ela faz é para beneficiar o próprio cooperado, entendeu? Então o sistema cooperativo hoje, ele tem essa grande vantagem, todo ano sai um balanço mês geral do sistema cooperativo nacional, o tanto que os cooperados ganham em relação a outras instituições financeiras, se eles tivessem, tanto em termos de tarifas como em termos de taxas, né. Então o que a gente pode fazer para o cooperado, Mônica, a gente Ah, faz. eu tô vendo isso. E aí a pessoa curiosidade, a pessoa: "Quero fazer parte do Cicobi Creditril", é só chegar? Ele é Isso. muito bem-vindo, Hã. né, normalmente a pessoa
que chega e quer fazer parte do cooperativismo, aí já entra a posição também como cliente, né. Isso. Então, assim, tem todo um crivo que tem que ser feito, um cadastro, né, tudo para poder que ele venha fazer parte da cooperativa, né. Ele adquire a cota inicial, né, quer dizer, ele faz um depósito para ele mesmo, porque a cota é dele. Aham. Não é que ele está pagando para entrar não, a cooperativa não cobra nada, mas ele tem que ter um depósito inicial de acordo com o estatuto, né, que a cooperativa ela é regida pelo estatuto, né, as normas dela. Então ele faz esse depósito inicial, que é dele, e assim ele entra para a cooperativa como cooperado, Uhum. né, e aí ele se torna não só cliente como cooperado Cooperado também, né, também, e né. começa a fazer a sua movimentação financeira, né, Uhum. normal igual faz em qualquer instituição, né. E aí que eu te falo, aí no final do ano, as sobras da cooperativa é devolvida para eles, de acordo com a movimentação de cada um, né. Então às vezes hoje, por exemplo, a cota nossa é R$ 500, para a pessoa deposita lá inicialmente, né. Mas hoje já tem cotas de tudo quanto é valores, né, que é hoje nós temos nosso capital social hoje é 200 milhões, né, então assim, isso aí tudo pertence aos Aos cooperados, cooperados, né, é né. tudo dele, eles Uhum. são os donos da cooperativa, né. Roldão, além vocês né, têm os cooperados, têm os clientes, têm os colaboradores, e vocês trabalham projetos também voltados para a comunidade. Sim. Então, por exemplo, aqui em Uberlândia, a gente tem alguns projetos importantes, inclusive premiados. Nós podemos falar sobre isso para que as pessoas entendam, por exemplo, vocês têm a questão da educação financeira, né, a questão que vocês trabalham nas escolas, nas comunidades. Eu queria muito que você falasse para a gente a respeito desse Então, trabalho da a cooperativa. cooperativa, ela tem o lado social, né. Exato. Esse lado social é o lado que a gente beneficia a comunidade no que a gente pode. Vou citar alguns exemplos. A gente já fizemos várias palestras, por exemplo, já fizemos palestra para os produtores rurais com relação à parte de trabalhista, entendeu? Fizemos cartilhas trabalhistas para orientar o cooperado, o produtor rural, né. Agora a nossa parte social maior hoje é a parte da educação financeira. São palestras que a gente dá nas escolas, nas empresas, né, para trazer para a população, num âmbito geral, uma educação financeira, para a pessoa ter um equilíbrio financeiro na vida, né. Porque uma situação desequilibrada financeiramente afeta qualquer família, né. Não só a pessoa como todos os que estão em volta dela, né. Então tem que ter o equilíbrio financeiro hoje é muito importante e nisso aí nós já fomos premiados sim, né. Eh, Recebemos prêmios em Brasília na pessoa da Érica, da Ellen, né, que são as precursoras que fazem isso acontecer, né. Então hoje existe o Instituto Sicoob em Brasília, né, então é a nível nacional. Então a gente tem assim, vamos dizer, projetos de todos quanto é jeito, né, pra beneficiar a comunidade, no âmbito geral. Estamos caminhando por um projeto que vai acontecer na cidade de Prata também, que está em andamento, né. Então tudo para beneficiar esse lado da cooperativa que é o lado social, Que né. é um lado bonito, Bonito, necessário e necessário. urgente. Você falou da Então, questão da educação financeira, a gente sabe que hoje em dia nós temos aí um nível de inadimplência assustador, né, Rondão? E esse nós trabalho estamos vivendo o constrói. pior momento do Brasil em termos de situação financeira, pode ter certeza. A gente vê alguns dados aí falando que hoje 60% da população financeira está com o nome no Serasa, né, então esse é um desequilíbrio horrível, uma Horrível. coisa É uma que realidade triste é. demais, né? Então isso aí a gente luta muito para estar conseguindo, orientar o cooperado nesse ponto, porque muitas das vezes, ô Mônica, o cooperado, ele às vezes ele não está precisando de mais dinheiro, ele está precisando de orientação, sabe, porque às vezes ele já está numa situação que ele não pode mais pegar dinheiro emprestado, sabe, porque ele jamais vai conseguir pagar isso, então ele está precisando rever a vida dele, como que ele tem para poder você mostrar um caminho para ele sair desse buraco que ele está. E você tem o retorno, o pessoal gosta muito de falar de feedback, né, quando vocês passam uma orientação, quando ele vai lá
e confia a vocês uma angústia, uma dívida, vocês têm um retorno disso? Temos sim, os cooperados sempre quando eles voltam, né, depois da uma conversa, uma consultoria, vamos dizer assim, né. Eu oriento muitos gerentes nossos, falo: "O cooperado, quando ele senta na sua mesa para te pedir um valor, um empréstimo, alguma coisa, ou até uma ideia, né, você tenta orientar ele no máximo, né. E muitas das vezes ele dá o retorno, ele fala fica muito agradecido, né. Então assim, a gente está ali para estar orientando Ajudando, e né. ajudando ele, né. Abrindo uma janela, não Abrindo é, janela, Roldão? orientando. Hoje um dos maiores problemas que a gente tem vivido, Mônica, Hã. é esses golpes digitais, sabe. Esses golpes digitais, eu morro de dó quando um associado nosso cai no golpe, sabe, mas é demais, mas tá como tá. Então a gente orienta eles, assim, manda mensagem quase que todo dia, sabe, eles sentam na mesa, e a gente orienta: "Cuidado, não mande dinheiro, não receba telefonema", essas coisas, né. Então essa é uma parte que a gente tenta o máximo fazer, mas mesmo assim ainda Ainda acontece, acontece, sabe. infelizmente. Mas é um trabalho de formiguinha, de Sim, perseverança, exato, para poder ajudar, orientar e abrir essa janela, como eu disse, né. exato. E, teve até um caso Hã. interessante, né, que aconteceu, o gerente chegou um cooperado na mesa do gerente e falou: "Ó, eu quero transferir um dinheiro para o meu advogado aí, que ele que eu ganhei uma causa lá na justiça". E como a gente sabe que esse golpe do advogado está muito grande aí, está acontecendo direto, né, a gerente orientou ele, falou: "Você tem certeza que isso aí vamos fazer o seguinte, liga para ele, confirma direitinho, porque está acontecendo muito golpe". Eu falei: "Não, é isso mesmo, ele já até me passou os dados tudo, ele me deu o dado do processo", ele falou: "Não, mas liga". Aí ligou e não atendeu. E ele falou: "Não, ele não está atendendo, pode transferir". Eu falei: "Não, vamos fazer o seguinte, vai lá no escritório dele e vê realmente se existe". Mônica, ele voltou numa alegria de agradecimento, porque ele ia cair no golpe, Ia perder muito ele dinheiro, ia né, perder Roldão? muito dinheiro, entendeu. Então assim, ele agradeceu demais a gerente, falou: "Nossa, se não fosse você eu teria perdido esse dinheiro", né. Eu acredito, se você me permite dizer, e quem está acompanhando também, que o Roldão está trazendo para gente é algo que infelizmente se perdeu no século XXI, que é a escuta. A escuta afetuosa. A escuta afetuosa justamente para quê? Para orientar, para fazer com que a pessoa até exerça algo também que está tão em falta, que é a própria gratidão, né. E eu Sim. acredito, ele está falando de pessoas, né, está falando de pessoas, de gente como a gente. E aí eu fico pensando nas pessoas que fazem parte da sua história, dos seus 35 anos, né. Você contou esse caso desse senhor que foi lá, agradeceu vocês, e quando o Roldão pensa em tudo que ele construiu desde que ele entrou por essa porta da Cicobi Creditril, quais foram as pessoas que marcaram a história do Roldão em todo esse caminho? Você destacaria algum ensinamento, alguma lição? Olha, são tantas marcas, Mônica, É, que a né. gente às vezes não tem nem consegue, né, tanto na parte de colaboradores que foram, né, veio caminhando com a gente, né, assim como os associados que nos apoiaram, nos acreditaram, né, os presidentes que passou antes de mim, que me deu essa luz, falou: "Aldão, você vai ser meu substituto", sabe. Então assim, o Charles marcou muito a minha vida, que foi o nosso presidente anterior que faleceu, né. O Floriano, sabe, assim, são tantos que realmente marcou, o Moacir, todos, né, foi assim, não tem como eu disse falar: "Não, mais é esse, mais aquele", mas assim, ao longo desses anos todos, né, que a gente veio construindo essa potência que eu falo que a Credit Trio hoje é uma É uma potência, potência, né. não tenho Então dúvida. assim, marcou muito, tanto dos 2 lados, é cooperados, é presidentes, é colaboradores, né, os companheiros da gente, porque ali é a continuação da minha casa, né, a cooperativa, assim, eu falo às vezes para minha mulher: "Nossa, eu fiz uma viagemzinha esses dias", falei: "Bem, tô louco para trabalhar". Estava com saudade dessa Sim, casa. sim, né, a gente fica com saudade, uma semaninha que fica fora, você nossa, parece que fica doido para voltar a trabalhar, né, assim, é muito importante. Você está emocionado? A gente emociona, né, Mônica, porque, são 35 anos de história, né, assim,
e saber tudo desde o comecinho lá, né, quando a gente começou, o tanto que era difícil, né, a Creditril não tinha nem computador, era tudo lançado manualmente, os primeiro ano, né, o primeiro ano, depois que a gente foi conseguindo e tudo, e hoje a modernidade, tudo que a gente vê, né, a facilidade, né, eu falo assim para os colaboradores lá, falo: "Gente, vocês estão no céu", entendeu, porque o início foi muito difícil, Você né. pensou em desistir em algum momento? Nunca, Nunca nunca, pensou? nunca pensei, sabe, desistir nunca. Eu acho que as pessoas elas não podem desistir, né, ela tem que acreditar que ela vai conseguir, entendeu. E nada como aquela noite que a gente pode dormir para recuperar as Com forças? certeza. Eu fico pensando, você e algumas pessoas ali na Cicobi Creditril tem 20, 15 anos, 30 anos, você com Uhum, 35 anos. As pessoas que vão chegando para esta família, que vão chegando até esta uhum. casa, às vezes questionam você: "Como é que você conseguiu ficar tanto tempo trabalhando no mesmo lugar?" Porque hoje a gente vê Sim. essa rotatividade, pessoas que entram, Hum. daqui a 1 mês, 2 meses saem, não é? Algumas pessoas, alguns colaboradores lá chegam para você e perguntam assim: "Qual que é o segredo, Roldão?" É igual eu te falo, Mônica, o segredo é a dedicação exclusiva, sabe, que você dá para a empresa, né. É lógico que a Creditril hoje ela é formada por pessoas, né, Uhum. então assim, sem a minha diretoria, né, eu agradeço muito meus diretores hoje, o Gerry, a Jane, o Universo, né, e mais os colaboradores, tem os superintendentes, né. Então, assim, a gente não pra ter uma cooperativa forte precisa de pessoas, né, e essas pessoas é que me ajuda, a gente tá lá trabalhando unido, sempre unido todo mundo, né. Quando existe um problema a gente reúne, senta, vamos discutir, vamos resolver isso aqui, né. E o que tem mais são exemplos de vida, né, assim, lá eu acho muito bonito, por exemplo, eu tenho uma superintendente, a Joelma, ela entrou lá como menor aprendiz. Entendeu? Assim, entrou como uma menor aprendiz e hoje ela é uma superintendente, né, e é querendo conquistar logo, logo, se Deus quiser, uma vaga de diretoria, né. E vai conquistar, né, Com Roldão? certeza, Vai né. conquistar. Tem também o Zé Tavares, né, que é superintendente também, que está conosco há 30 anos também, né, mais de 30, 30 e quase 35 anos também. Como você, né? Né, então assim, essas pessoas é que fazem as coisas acontecerem, né. E vocês lá também têm esse trabalho de qualificação, de aperfeiçoamento? Porque digamos assim, é um plano de cargos, Sim, né, um plano de carreiras ali, e vocês se preocupam, já que a gente está falando de pessoas, vocês se preocupam com esse aprimoramento, essa lapidação? preocupamos demais, Mônica. Hoje a Creditril, né, o Cicobi Creditril hoje, ele investe pesado na capacitação, sabe, a gente tudo quanto é curso que surge, a gente faz questão que os nossos colaboradores façam, participam. Porque só assim, você capacitando ele, você vai ter um atendimento de excelência, vai ter um conhecimento de excelência, né. Então, assim, a gente investe muito mesmo, pode ter certeza lá. Tudo quanto é coisas de oportunidades que aparecem por parte tanto da central como do CCS em Brasília, né, que é o Centro Cooperativo Sicoob em Brasília, a gente sempre está mandando representante da Creditril para estar participando, entendeu. Para poder crescer, né, E Roldão? praticamente é curso, todo dia tem curso. E hoje também ainda tem muito ainda, o Cicobi, o Instituto Cicobi hoje ele, tem muito curso online, né, então a gente investe pesado nos cursos online também, não só presencial como Isso os cursos. facilita, né? Isso Facilita muito, facilita porque às vezes não bastante. dá para deslocar todo mundo, né, Exato. e às vezes, assim, o online você tem condição de fazer um curso abrangendo muitos funcionários sem ter, às vezes precisar deles sair É. da instituição, né. O Roldão Alves Ferreira Filho, eu faço questão de reforçar o nome dele, né, que é presidente do Cicobi Creditril, e aí ele veio construindo essa carreira, né, dentro ali do sistema financeiro. E aí é claro que ele tem pessoas que ajudam, mas a responsabilidade ela é enorme. E querendo ou não, né, Rodão, tem um peso. Tem. E você foi ali crescendo, né, de Sim. contadora, aí gerente, aí foi passando por todas essas funções
que exigem muito. E como é que foi para o Roldão? O homem, o profissional, a pessoa, saber que muitas decisões passavam pelas suas mãos, pela sua cabeça, como é que foi gerenciar isso? Olha, Mônica, a gente fala assim que às vezes eu durmo pensando na cooperativa, porque o que mais pesa na gente hoje, eu falo muito para os diretores, é a confiança que os cooperados têm na gente, tá. Então assim, nós jamais podemos trair a confiança dos nossos cooperados, porque a existência da cooperativa é porque eles existem. A cooperativa só existe porque existem os cooperados. Se não existisse os cooperados, então assim, essa responsabilidade é muito grande, dele confiar nos recursos financeiros dele na instituição que você está comandando, entendeu. Eles eles falam, chega lá, falam: "Olha, eu confio em você", ou não, eu falo: "Pô, com certeza, pode confiar", porque hoje é uma responsabilidade muito grande, né. E eu acredito também que não só minha, né, mas de todos os presidentes, porque ou só para você ter uma noção, hoje o sistema Sicoob, são mais de 5.000 agências espalhadas pelo Brasil, né. É muito. Então, cada presidente tem o seu pontinho de responsabilidade, né. Então é isso aí o que eu falo, mas jamais trai a confiança do cooperado, entendeu. Quebrou, trincou, aí fica difícil, né, Fica de difícil, resgatar. fica difícil. E nesse O que nes você construiu em 35 anos, você perde do dia para a noite, concordo muito com isso. né. E você vai tendo esse cuidado, né, Exato. esse cuidado até em pensar para trazer aquela decisão que vai impactar. E você se lembra de alguma decisão muito difícil que você pudesse contar para gente, que você precisou tomar nesses anos todos? E olha que você a gente está falando da sua história, da história, né, do Cicobi Uhum. Creditril, mas também a gente fala da história do país e do mundo que impacta de certa forma, né. Teve alguma decisão difícil que você teve que tomar? Não, sempre decisões, sempre existe difícil, né, assim, tem decisões é que eu falo, decisão, nem que foi errada, você tem que tomar. Tem hora, entendeu, para depois ver como é que faz. Então assim, é difícil, tem hora que você tem que tomar decisões, né, até por desligamento de colaboradores, de tudo, mas decisão você tem que ser tomada, né. Se existe um problema ali que você tem que ser consertado, então você tem que tomar aquela decisão é na hora, não pode ficar pro amanhã, Protelando, né, protelando, né. postergando, não é? Então assim, ao longo desses são muitas decisões, né. Eu me lembro de uma decisão que eu na época eu falei, nós tínhamos um PA em Araporã, Que é um posto de um atendimento. posto de atendimento em Araporã. E esse posto de atendimento não estava fluindo. E hoje, infelizmente, toda empresa ela precisa ter resultado, né. Não existe empresa que não tenha resultado. E eu cheguei no presidente na época, eu falei: "Olha, nós temos que tomar uma decisão". Falou: "Qual?" Fechar o PA de Fechar. Araporã. Aí não teve outras eu falei: "Não, mas vamos fazer o seguinte, não vamos fechar ele, vamos pedir a transferência dele para Uberlândia". Né. E na época a gente transferiu o PA de Araporã para o PA São Jorge, que é o no bairro São Jorge, aqui em Uberlândia. Então a gente fez, né, porque não tinha condição de manter ele mais, ele estava no prejuízo e a gente é que eu falo, como que você vai demonstrar para o cooperado que está dando prejuízo? Aí ele vai falar, né, falar: "Ó, mas você está aí para gerir bem a nossa cooperativa, né". Prejuízo nem pensar, né, Então é esse tipo Roldão? de decisão, sabe, você tem que tomar, não adianta, já chega, tem que tomar essa decisão e pronto. E aí você percebe que foi a decisão assertiva, depois que Com passa o turbilhão, certeza, não é? né, com certeza, tá, Mônica. Eu acredito que praticamente 99% das decisões que a gente toma são assertivas, São porque é assertivas. sempre para beneficiar a cooperativa e beneficiando a cooperativa, você está beneficiando o cooperado, Sem dúvida né. nenhuma. Você chegou a pedir conselhos, a dividir com alguém, né, porque quando chega Sim, um ao longo determinado momento da vida, assim, você fala: sim. "Como é que eu faço Então, porque agora?" veja bem, lá todo mês a gente faz a reunião com o conselho, né. O nosso conselho hoje ele é constituído de 12 associados, né, que são 12 conselheiros. Uhum. Tem conselheira também, né.
Então, assim, todo mês a gente reúne e troca ideia, entendeu? Todo mês, é feita uma reunião por mês, e nessa reunião a gente leva o que aconteceu no mês anterior, né, e aí se discute ideias, a gente troca ideias, um dá uma opinião, o outro dá outra, e com todas as opiniões a gente chega no correto, que é É, a decisão que tem que ser tomada, né. ilumina, né? É, exato, porque mesmo assim, apesar de eu estar na presidência, né, a gente precisa do aval de certas decisões, tem que ter o aval do conselho todo, Uhum. né. E graças a Deus, sempre a gente tem um apoio total deles, né, assim. Vocês estão percebendo que o trabalho que é feito no Cicobi Creditril, o trabalho, né, do Roldão e da equipe que está junto com ele formando ali um quebra-cabeça, envolve um verbo. Vamos ver se o Roldão vai conversar, concordar comigo, que é o cuidar. Porque você lidera uma cooperativa e você está cuidando dos cooperados, você está cuidando dos colaboradores. E como é que o Roldão se cuida? Para poder aguentar esta Ah, rotina que não é nada não, o Roldão fácil. hoje ele é uma pessoa caseira, entendeu. A gente, né, procura cuidar da saúde, né. Então assim, a gente se cuida, né. O Roldão hoje ele é uma pessoa família, né, e tudo, e sempre se cuidando, lógico, né. Não pode deixar, né. Não, porque é o que eu falo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, nós temos que cuidar, tem muitas pessoas que dependem da gente, né. Eu falo, a cooperativa a gente, ela são 130 famílias diretamente dependendo dela, Aí o verbo né. administrar, ele não cabe quer dizer, você está administrando, mas o cuidar é que tem um peso maior? Você tem que cuidar, né, que eu falo muito, falo: "Gente, vamos manter a cooperativa sempre forte, porque ela estando forte, todo mundo está seguro, tanto os cooperados como os colaboradores e os familiares", né. E mesmo porque também não é só colaborador, nós temos os indiretos, né, que dependem, por exemplo, cada PA nosso, cada posto de atendimento, tem um vigilante. Então é um terceiro que também depende de nós, né, e aí por aí vem, são fornecedores, né, então é um ciclo muito grande, né. Ninguém vê os bastidores, Não, né. ninguém vê Os bastidores como é diz, ninguém vê os tombos que a gente leva, né. e os tombos fazem parte desse Sim, crescimento, né, sim, Roldão? às vezes eu falo: "Gente", às vezes tem hora que a gente paga caro para poder não errar mais, né, então tem que tomar muito cuidado, né. O Roldão, como eu disse para vocês no começo da nossa conversa, ele tem 35 anos no Cicobi Creditril. E aí, inevitavelmente, vem uma outra palavra para essa conversa que é legado. Ele está deixando um legado, né. E o que que você gostaria que as pessoas que hoje estão entrando ali pela porta do Cicobi Creditril, fazendo parte dessa família, entrando para este lar, vamos chamar de lar sagrado, o que que você gostaria que essas pessoas entendessem? Qual é o legado que você quer deixar? Olha, Mônica, o que eu acho o seguinte, sabe, o legado que eu poderia deixar é tenha paciência, sabe, porque, não queira atropelar as coisas, passar o carro na frente dos boi, entendeu. Eu gastei 50 anos para chegar onde eu tô, então eu tive essa paciência, né. Foi lá desde 1976, quando eu Nossa. entrei no Bradesco, né, então foram 50 anos para chegar onde eu tô. Né, então a gente não pode ter muita pressa e dedique tudo, o máximo de você, entendeu, que você consegue, né. Então eu acho que o legado que eu deixaria para todas as pessoas, né, que estiver me ouvindo, é isso aí. Paciência, Paciência, sabedoria, sabedoria, né, e dedicação. Dedique, entrega. sabe, entrega. Quando você pega uma coisa para fazer, faça com amor. Sabe, faça com um carinho e amor que você pode ter certeza que vai ter o retorno lá na frente. Você fala com muito entusiasmo, né, Roldão, e eu fico pensando todos os dias quando você acorda, depois da sua noite merecida de descanso, você acorda, toma o seu café, veste a sua
camisa, Sim, né, do é, Cicobi Creditril e vai 50 anos, a gente está falando de meio século, então. de meio século. E eu fico imaginando, seu entusiasmo é o mesmo desde então, daquele jovem, daquele até Até hoje. hoje, não pode perder isso, sabe, aquela vontade de crescer, gente, vamos, sabe, vamos melhorar esses números, vamos sempre, né, eu falo com os meus diretores, a gente senta, o resultado desse mês, vamos chamar, reúne esse gerente, vamos o que que tem que fazer, que a gente tem que, né, igual o dia que eu fiquei muito feliz, o Hã. dia que nós atingimos 1 bilhão de ativos, né, que eu falei assim: "Nossa, custou, hein, mas chegou". E vocês comemoram, vocês Demais, celebram esses nu demais. porque Nossa. claro que existe a cobrança, a gente sabe Sim, disso, sim, né. lógico, né, e, você hoje tem que trabalhar em cima de metas, né, Mônica, você tem que É. ter um norte. Se você não tiver um norte porque hoje a gente tem de tudo, né, todos os produtos, todos os serviços, então tudo você tem que direcionar, né, e eu cobrava da minha diretoria lá, falava: "Gente, mas nós não chega 1 bilhão de ativos, nós não chega 1 bilhão de ativos", até o dia que chegou, falei: "Não, Chegou. agora chegou, agora nós precisamos chegar em 2, É isso, é né. renovando um sonho atrás do Exatamente, outro, não é? exatamente, né. É crescimento, a gente eu só penso em crescer, sabe, só penso em crescer, nunca retroagir. Então, aí você está falando de entusiasmo, a gente está falando de crescimento, de paciência, de sabedoria, de perseverança. Tudo isso é vestir a camisa para trabalhar na cooperativa e crescer enquanto profissional e também enquanto ser humano? É isso? É, é isso aí, entendeu. Você tem que realmente dedicar de corpo e alma no que você for fazer. Todo o serviço que a pessoa fazer, eu acho que ela tem que dedicar de corpo e alma. Para quem está desanimado, para quem está assim, né, parece que não vê perspectiva, porque o Roldão, nesses 50 anos, ele foi alimentando, abastecendo, né, justamente essa perspectiva e propósito. E claro que aproveitando a sua experiência, né, o que que a gente poderia dizer para quem está desanimado? Para quem está acordando, parece que o currículo já não faz graça, já não sabe mais o que que vai trabalhar. Qual que é o conselho do Roldão? Olha, o conselho que eu poderia dar para as pessoas é que ela nunca desanime, mas ela procura fazer aquilo que ela sente bem, você está entendendo? Porque também não adianta uma pessoa tá trabalhando num lugar contrariada, se ela não gosta daquilo ali, entendeu? Ela nunca vai fluir ali, porque ela não gosta, entendeu? Então eu acho o seguinte, a pessoa, ela tem que fazer o que ela ama, entendeu? Se ela é feliz, como você, né, da sua Eu sou profissão, você gosta, a Érica, ela ama ser também, né, a parte de comunicação, então assim, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que gosta. Agora a cooperativa, gente, ela é muito gostoso de se trabalhar numa cooperativa, entendeu. Então assim, o que eu falo para as pessoas é isso, elas estão desanimadas, então ela procura onde que ela vai se ficar animada, que ela vai, né, vai se sei lá, como que é a palavra que eu queria dizer, ela vai encontrar a a graça. graça que ela dela, entendeu. Então assim, porque eu sei que toda profissão tem as pessoas que ama fazer aquilo, né. Então eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta. Roldão, você falou tanto de paciência, de esperar o momento certo, de se qualificar. E como fica a fé? Porque você é um homem de valores, de princípios. Você carregava a sua fé também quando você seguia para o Demais, né. Eu trabalho? assim, minha família é uma família católica, entendeu, assim, meus pais, são pessoas de muita fé, eram pessoas de muita fé, né, que já não estão aqui mais, e eu também. Então assim, eu acho que a pessoa ela tem que ter uma religião, seja qual for, sabe, ela tem que ter fé, ela tem que acreditar que o Senhor é maior, Que é o que que é o que sustenta. sustenta, Não é entendeu. só o arroz com feijão. Eu acho que todo ser humano ele tem que temer a Deus, sabe, eu acho, né, porque a pessoa que não teme a ninguém, ela é vazia, pra ter Fica certeza. triste, né? Sim. Roldão, se você tivesse certa vez havia uma palestra, se não me engano foi do Mário Sérgio Cortella, que falava sobre a questão de você nada como envelhecer.
Às vezes esse verbo, né, Roldão, parece Sim, tão pesado para algumas pessoas, mas nada como você envelhecer. Porque é neste processo, é nesta jornada que a gente tem um encontro conosco. sim, Você concorda com isso, sim, Roldão? sim. E aí eu fico pensando, eu tô até arrepiando aqui. Boas conversas são feitas de arrepios e calafrios bons, né? É. Roldão, se você tivesse 5 minutos hoje, não, vamos colocar mais, vai. Você vai se convidar para tomar um café. 10 minutos. Roldão com ele mesmo. O Roldão de hoje, 50 anos de profissão, de vocação, com tudo que você construiu, sabe, com a sua família, para aquele jovem que tinha frio no estômago, que tinha preocupação, Uhum. que teve medo, que falou: "Gente, será que eu dou conta disso aqui?" Sim. O que que você falaria para o Roldão daquela época e o Roldão de hoje? O que que você falaria nessa conversa? Eu ô Mônica, eu falaria para ele começar tudo de novo, porque, assim, eu me encontrei, né, com o que eu fiz, então, assim, eu começaria tudo de novo, né, começaria tudo e falaria para ele: "Começa de novo, vai dar certo", Vai dar certo, né? com certeza. E aí, Roldão, eu fico pensando também assim, gente, eu não sei se vocês estão percebendo, né, o Roldão tem os olhos claros, e ele tem algumas lagriminhas que estão ali, isso faz parte do Faz, eu acho que faz parte de toda da pessoa. existência, É, né, que eu você acho que olha não para tem trás e aquela agradece. pessoa, Mônica, que tem o coração tão frio que não emociona, né, eu acho que todo ser humano ele emociona, né, e pode ter certeza que hora ou outra a lágrima desce. E aí eu queria falar de saudade. Você já sente saudade? Assim, sempre, né, eu tenho muita saudade de tudo que a gente já passou, né. Saudade dos meus 18 anos, saudade dos meus 30 anos, tá, né, tudo é uma história que a gente construiu na vida, né, porque a vida, ela é você constrói uma história para ela ficar, né. Igual agora mesmo a gente está comentando, né, assim, com relação hoje eu tenho 3 netos, né, 2 netas e 1 neto, né, já são cooperados do Sicoob Olha que Crédito tá. gracinha! Tão seguros. São E seguros, eles né. perguntam sobre o seu trabalho? Sim, pergunta demais. Inclusive, esses dias eu fui num evento da polícia, eh, e a Érika colocou, né, postou lá no Instagram, e aí minha neta viu e me ligou, mandou uma mensagem falando: "Nossa, vovô, tô tão orgulhoso de você", né. Então, assim, isso é muito O importante. coração bateu mais forte, né, Demais, Roldão? demais, sabe, porque hoje eu considero, assim, a família é tudo, né, Tudo, Mônica, família é tudo, tudo, tudo. né, então E eles vão se inspirar em você, não tenho dúvida. Por com esse comentário da certeza. sua neta, Sim. eles vão se inspirar. Meu avô fez isso, meu avô construiu isso. Então, logo quando eles nasceram, eu já fui lá, já adquiri a cotinha deles, né, porque nós temos a cota mirim, que é para os filhos dos cooperados, né. Então, já abri a continha dela e ela hoje ela já vai fazer 11 anos, a Bela. E esses dias ela ainda brincou comigo e falou: "Vovô, você podia trazer meu cartão e a senha". Né, eu falei: "Ah, vovô vai ver com seus pais aí como é que E vai já ser". trabalhando a independência, né, Exatamente, a autonomia, E já fazendo a educação financeira, que educação é um trabalho que a financeira. gente faz, né. Exatamente. Esses dias mesmo a gente foi numa escolinha de criancinha lá, né, pequenininho, já assim, você vê a Érika dando a palestra lá e eles, assim, numa atenção e escutando, como sabe, e depois quando termina a palestra a gente pergunta, né, e eles já vem: "Não, agora eu vou guardar minhas moedinhas tudo no meu cofrinho", que a gente dá um cofrinho para eles, né, no final da palestra a gente entrega um livrinho com o cofrinho. Ela já falou: "Não, agora todo que eu ganhar eu já vou pôr aqui nesse cofrinho para começar a juntar". Então é muito gratificante, Eu pode ter fico certeza. imaginando, né, assim, você conviver com esta geração, cuidar desta geração e junto disso você também cresceu, porque a tecnologia que veio nesses mais de 30 anos é Ah, não. impressionante o que a gente teve que se adaptar, eu falo por mim Sim, também, Roldão. sim. Não, hoje a tecnologia está acelerada, né, tá
você, dorme hoje, amanhã tá tudo diferente, É né, verdade. então você tem que estar acompanhando. Tem que estar acompanhando e isso é crescimento. Crescimento, com certeza. Eu quero continuar mais e mais essa conversa, mas eu acredito que a gente tem que encerrar agora. Um recado final para quem Olha, está acompanhando. o recado que eu dou para todos que estiver me ouvindo, venha fazer parte do Cicobi Creditril. É um recado assertivo, é um recado amoroso Sim, nesta conversa que a gente teve, que falou sobre história, sobre lição, sobre um quebra-cabeça envolvendo pessoas com o mesmo propósito e outras pessoas virão também para essa família, em todos os sentidos, eu tenho certeza disso. Uma conversa sobre coragem, não é? com certeza. Você sabe que Guimarães Rosa, você conhece esse escritor Sim, sertanejo que andou pelas terras mineiras, desvendando aí esse sertão mineiro também, e ele falou certa vez que que a vida quer da gente é coragem, é agarrar-se com ela, não é, Roldão? exatamente, é isso aí que tem que fazer, viu, Mônica? E é coragem sempre. Eu preciso muito agradecer ao Roldão Alves Ferreira Filho, presidente do Cicobi Creditril aqui em Uberlândia. Vá até lá tomar um cafezinho com leite queimado, vá conversar com as pessoas, faça parte desta família, sabe? Quando a gente conhece o que está próximo a gente, nós também podemos evoluir em todos os sentidos. Obrigada, Roldão, pela Mônica, oportunidade. eu que te agradeço, tá, por esse bate-papo tão gostoso. Não Você é uma é? pessoa que tem uma áurea muito boa, né? Obrigada. E agradeço também todos os meus colaboradores, minha diretoria, que a gente está onde está hoje, também pode ter certeza que tem os dedinhos de todo mundo, né? Não tenho dúvida. E aos nossos, principalmente aos nossos associados, que aos nossos cooperados, né? E reforço o convite, venha fazer parte da família Cicobi Creditril. Tenho certeza que vocês vão, quem vier vai ficar muito feliz de Eu acho que eu fazer vou fazer parte. parte dessa família. Está convidada. Eu vou mudar o verbo. Eu acredito e irei fazer parte dessa família. E seja bem-vinda. Muito obrigada por compartilhar a sua história e nós somos feitos disso. Eu vou trazer um hobby meu para poder encerrar essa conversa, que é o bordado. Preste atenção nisso. A gente vai bordando, bordando a nossa história, alinhavando a nossa história com outras pessoas. E isso é existir para valer. É viver de fato. E eu fico aqui com você, com o Roldão. Compartilhe esta conversa nas suas redes sociais, mostre para sua família, porque é assim que a gente ganha muito mais graça. Muito obrigada pela sua escuta, pela sua atenção e a gente fica esperando uma próxima prosa junto com Cicobi Creditril. Até a próxima.